Gente, boa noite! Então, gostaria de dizer que é um prazer estar aqui, agradeço ao Pedro pelo espaço, pela oportunidade. Pode parecer pouco, mas você sempre trazendo pessoas para cá, pessoas LGBTs, e proporcionando esse espaço para a gente falar, inclusive, sobre isso, que para mim é muito importante, e isso virou uma questão de luta, uma questão pessoal, inclusive, não tem como dissociar. E também para todos nós que estamos aqui e que temos esse espaço para compartilhar esses assuntos. Bom, eu sou o Rafael, como o Gabriel falou, eu fui convidado para fazer parte desse projeto, maravilhoso inclusive, e que trouxe muitas coisas para mim, pessoalmente, como bicha, depois como professor também, né, que bicha é professor, enfim, e como pesquisador. Muitas me fragmentaram, muitas entidades dentro de uma pessoa só. Mas, inclusive, é um projeto que veio uma hora bem legal, porque eu estou passando por um projeto de pesquisa no qual eu estou fazendo um certo termômetro, né, da cena LGBT, não com esse objetivo de fazer esse levantamento, mas de compreender onde ele está, né, onde esteve, para onde vai. Especialmente eu pesquiso sexualidade de pessoas trans travestis aqui em São Luís, né? É uma pesquisa que eu faço na PUC, Rio, com pessoas maravilhosas também, inclusive fica até aberto para que vocês, caso tenham interesse, ou estejam fazendo pesquisa sobre sexualidade e movimentos LGBTs, que é o grupo Atos, com a professora Denise Fortunari e o gostoso William Martinelli, que é meu coordenador. Bom, mais uma vez, boa noite, gente. Essa é a apresentação sobre cena noturna no Nordeste. Talvez vocês achem um pouco confuso o rolê que eu trouxe por aqui. Estava conversando mais cedo com a Carol que eu desenvolvi o hábito de investigar as coisas um pouco na sua origem. Então, se eu estou falando de cena noturna, eu fui buscar um pouco onde e como essa cena noturna se configura, né? Através do que e em qual cenário. Bom, esse primeiro momento, que eu dividi mais ou menos em 3, até chegar a São Luís, eu fui buscar um pouquinho ali na história da sexualidade, tá? Então não me estranhe ficar um pouquinho maçante, mas tem ali um pouco de droga, um pouco de salada, tem meme e tem choque um pouco. Bom, eu também tenho um certo problema, eu faço as coisas um pouco minúsculas, eu acho que vai funcionar, não funciona só para mim, porque eu sou cega no computador. Aqui, talvez um pouco legítimo. Mas bom, eu trago a genealogia, que o Michel Foucault é uma espécie de estudo de como as coisas surgem, de como o poder se forma. Então, se eu estou falando de sexualidade, e estou falando de sexo, e estou falando de movimento LGBT, de expressões de sexualidade LGBT, eu fui buscar porque ele traz um panorama de como isso vem se tornar objeto, se tornar margem numa sociedade que se forma. E aí eu trouxe uma frasezinha do Arquivo da Memória Trans, que é daqui da Argentina, que eu tive a felicidade de entrar em contato do Chile por lá. Acho que em 2020, sei lá, 2, quando eu estava passeando por lá. Bom, faz muito tempo que nossos arquivos faziam parte de artigos psiquiátricos ou policiais. E isso já diz muita coisa pra gente, sobre quem são as pessoas que contam as nossas histórias. Bom, lá no século XVII, Michel Foucault traz no seu primeiro livro do quarteto, né, de história da sexualidade, que o seguinte pensamento: as práticas não procuravam segredo, eram frouxos dos códigos da grosseria, da obscenidade e da decência, gestos diretos, discursos sem vergonhas, transações visíveis, anatomias mostradas e facilmente misturadas, crianças adultas vagando, sem incômodo nem escândalo, entre os rios dos adultos, dos corpos tamanhados. Bom, um rápido crepúsculo teria seguido a luz meridiana até as noites monótonas da burguesia vitoriana. A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Vale o adendo dizer que não é uma repressão da sexualidade, mas sim a colocação dela num local. Falar sobre sexo é, então, colocado por uma sociedade burguesa. O sexo passa a ser um discurso, né? E outros dispositivos formam esse discurso que vão dominando e regulando o sexo, regulando o que a gente tem por sexualidade e expressões de gênero. Bom, a família conjugal confisca, né? Muda para dentro de casa.
e absorve na seriedade a função de reproduzir. Em torno do sexo, se cala o casal legítimo procriador dita a lei, impõe-se como modelo e faz reinar a norma. Não se trata de dizer que existia, ou ainda existe um grupo de pessoas sentadas lá fora, determinando quem ou não pode transar, ou quem ou não pode fazer sexo. Mas existe uma coisa chamada estética, existe uma coisa chamada dispositivo, né, que configura e dita quem que pode falar sobre ele. Ainda sobre esse século XVII, né, o decoro das atitudes contém os corpos, a decência das palavras limpa os discursos. E se o externo insiste, estamos falando aqui, né, precisamente do LGBT, e se demonstra demasiadamente, vira anormal. Receberá este estado de certo como condenação ao desaparecimento, mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência. Assim marcharia a hipocrisia de nossas sociedades burguesas. Se for mesmo preciso dar lugar às sexualidades ilegítimas, aquelas que não são binárias, que não são pessoas normais, que vão incomodar no outro lugar, que incomodem lá onde possam ser reinscritas. Então aqui a gente consegue entender: o sexo é imaginário, o dispositivo é real, porque é ele que se encarrega de criar um espaço para se falar sobre sexualidade, para que ela se expresse, muito provavelmente na margem. E aí esse nome chocou da gente: esse é um engenheiro hétero, segundo ele mesmo, e ele trabalha de salto e saia. Tá, ok. Bom, as palavras e gestos, então autorizadas em surdina, trocam-se nesses lugares a um preço alto. Estamos falando aí de quê? De uma margem. Somente aí o sexo selvagem teria direito a alguma das formas do real, mas bem insularizadas, e a tipo de discursos clandestinos, circunscritos e codificados. Fora desses lugares, o puritanismo moderno teria imposto seu tríplice decreto de interdição, inexistência e motivo. Bom, eu trago ali, como frutos do século XIX, me arriscando um pouco, trazendo dessa forma, porque, como pesquisador, eu quero tangenciar, de certa forma, onde é que esses discursos estão inseridos e como eles se dão na sociedade. Muito provavelmente, né, através de uma era vitoriana, muito provavelmente através da psicanálise, muito provavelmente através das revoluções industriais, porque elas vão passando do século XVIII para o século XIX. Então, precisamente, a gente tem uma sociedade burguesa se definindo, né, se consolidando através das revoluções industriais, e os discursos que regulam esse sexo e colocam ele no seu devido lugar. Bom, e aí, para finalizar essa parte, né, ao falarmos ainda hoje de uma identidade homossexual, atualizamos certos significados médicos jurídicos normativos, cuja função normativa persistente é fundar a homossexualidade, e aí podemos estender ao queer, no universo da doença, na perversão e da abjeção. Esse trecho é retirado do livro que é uma coletânea do professor Renan Quenaia, aquele gostoso, e esse é um dos primeiros artigos que está lá. Então, a gente vê claramente que existe um discurso, né, passando pela era vitoriana, passando pela psicanálise, que vai colocando essa sexualidade na margem, que vai inserindo esse discurso sempre num local de doença, de perversão e abjeção. Ok. Ainda temos um certo paralelo, né? Na verdade, o quarto livro dessa história da sexualidade, do Michel Foucault, vai buscar o desejo, vai buscar esse desejo na formação do cristianismo, né? Eu acho que fica uma leitura recomendada para vocês, tá? Mas eu gostaria de trazer aqui, inclusive, esse paralelo entre o próprio fato da psicanálise formar-se como um discurso que coloca, que traz, né, os indícios de uma clínica, de um sintoma. Temos aqui um psicanalista que pode corrigir e falar se eu estiver errado. Então, é muito interessante observar como isso se forma, né? Por isso eu trago esse paralelo e vou tentando estabelecer um contraponto. De um outro lado, nós temos a catarse, a revelação e a aceitação, né? E aí isso vai perfeitamente engendrando, né, mais um dispositivo. Bom, e aí, Rafael, o que tudo isso tem a ver? Tem a ver que até hoje a gente consegue ver esse tipo de discurso,
né? Esse tipo de falácia em que essa expressão, ela é um sintoma, ela é uma neurose, né? Isso aqui, por exemplo, é de 2017, sobre o Coutinho, uma coisa, né? Sobre uma epidemia transexual, né? Então a gente tem ali basicamente um discurso, uma estética e uma ideologia. Bom, ainda sobre esse local de colocar a expressão LGBT, a expressão GLS como uma abjeção, a gente tem, bom, vários indícios, né? Escrevendo a nossa história todas no viés, a partir da violência. De um outro lado, a gente também tem uma indústria cultural que se preocupa em colocar esse LGBT através de um QR Code, né? E a própria Rita Von tem um vídeo maravilhoso sobre isso. Tem documentário na Netflix maravilhoso sobre isso, inclusive, que vai colocar, que vai reforçar durante um período, ainda ali no século XIX, século XX, essa produção, né, da imagem LGBT como um vilão, como um assassino, como uma pessoa mentalmente, uma pessoa desequilibrada, né? Então a gente consegue perceber cada vez mais essa história sendo dita e colocando esse público num determinado local. Ok até aqui? Bom, e aí eu finalizo essa parte perguntando: depois de quantos anos a gente consegue ver a nossa história sendo escrita e dita por outras pessoas, por outras vozes? Depois de quanto tempo a gente consegue chegar até isso aqui, né? Consumindo cultura enlatada dos Estados Unidos, um casal branco de gays numa plataforma de streaming. Ok? Bom, sobre lutas e ativismos, eu acredito que é imprescindível mencionar tudo aquilo que a gente já enfrentou, né? Tudo aquilo que a gente ainda enfrenta, né? Porque a nossa história ela passa sempre por discursos de violência. A gente é sempre atingido por isso. E aí não teria como não trazer Stonewall, né? Não é a primeira, não é a principal, não é a pioneira, mas é uma das que mais reverberaram. Essas são duas pessoas que foram muito protagonistas, e aí tem vários vídeos falando sobre a própria Marsha P. Johnson, essa aqui, né? E a Silvia Rivera, que foram dos militantes que estavam na revolta de Stonewall, mas não iniciaram. Inclusive a gente viu isso não foi? Bom, teve o próprio movimento ACT UP, né, sobre HIV no fim da década de 80 para 90, e aí as pessoas LGBTs com um pouco mais de idade, elas atravessaram isso, né, ou foram atravessadas e perderam muitas pessoas. Então não tem como não trazer isso. Inclusive o próprio movimento ACT UP é uma coisa que me interessa, porque o formato de organização no qual as pessoas discutiam como realizariam os ativismos me interessa bastante, que é um formato muito interessante de como discutir, de como problematizar, de como materializar as reivindicações que a gente pode fazer até hoje. As próprias atividades que eu penso de fazer através da minha pesquisa, através de um ímpeto pessoal, perpassam muito por este modelo de ativismo. E a gente fala sobre isso logo mais. Bom, e trazendo aqui para o Brasil, eu trouxe a Operação Tarântula, né? Que mais uma vez era uma coerção, um ataque violento à população trans e travesti. Não porque elas estivessem cometendo algum delito, mas simplesmente pelo fato de estarem nas ruas. Bom, em 87 iniciaram uma operação policial na capital paulista que tinha como objetivo eliminar das ruas as ameaças à família tradicional brasileira e higienizar a cidade de tudo aquilo que a tornava suja. O alvo, pessoas trans e travestis que trabalhavam nas ruas de São Paulo. Ali em cima a gente vê, né? Mais estigma, mais violência. Polícia Civil combate a AIDS, prendendo travestis. Aqui temos algumas figuras de destaque, e aí eu vou trazer abrir um parêntese, que não é dizer que essas pessoas são protagonistas ou são as únicas figuras do movimento LGBT, mas certamente são essas pessoas que encabeçaram muita coisa, né? E que asseguram direitos pra gente de uma forma bem ampla. Nós temos ali a Giovana Davis, Giovana Cardoso aqui, a Indianara Siqueira e a Kátia Tapete. Aqui nós temos a Indianara Siqueira e aqui, mais uma vez, a Indianara Siqueira reivindicando. Nesse caso específico, ela estava contestando de que
se ela era homem nos seus documentos, então ela não podia ser presa por mostrar os seios na rua. Só uma observação, a fotografia está disponível no livro da Maria Clara Araújo, Pedagogia das Travestilidades. Bom, ainda no Brasil, né, eu acho que o Luffy falou disso ontem, né, Luffy? De um documentário que tem esse mesmo nome. É um documento no início da articulação e formação de muitos grupos e movimentos ativistas, desviados, entendidos, e feministas em São Paulo e outras regiões do país. Em suas páginas, Masculinização das Bichas, há mapas de pegação sexual no centro de São Paulo. Pena que não tem aqui hoje. Da perseguição a frequentadores de cinema pornô, a matança sistemática de travestis. No editorial de sua primeira edição de abril de 78, o jornal anunciava sua posição política sobre a questão homossexual, defendendo que é preciso dizer não ao gueto e, em consequência, sair dele. O que nos interessa é destruir a imagem padrão que se faz do homossexual, segundo a qual ele é um ser que vive nas sombras, que prefere a noite, que encara sua preferência sexual como uma espécie de maldição. Bom, depois de tudo isso, eu pensei, a gente já sabe de onde veio, a gente já sabe quem nos coloca lá, né, ou o que nos coloca lá, ou como nos colocamos lá, a gente já sabe qual é o local, então vamos falar desse local. Acontece que quando chegou a proposta da pesquisa através da Érica e da Juliana, que é uma fofa, eu fiquei um pouco pensando, nossa, eu vou ter que buscar um pouco também nas boates hétero, o que estava acontecendo aqui em São Luís, o que essas gays faziam lá em 90, 2000, que eu ainda era muito guriazinha, não podia ir para boate. Eu fui só com uns 15 anos, daí perdi os meus pais, mas fui. Bom, e aí, o que estava acontecendo, né? Claramente a gente tem uma São Luís muito conservadora até hoje, tá? Acho que não precisa dizer isso, mas as pessoas que eu tive contato para perguntar sobre essa noite de São Luís, esse rolê que acontecia em São Luís, elas foram tanto quanto abertas a falar sobre isso, né? Porque certamente são pessoas de mais idade que eu e ainda tem um certo conservadorismo ao falar sobre isso. E, naturalmente, eu as respeito, porque essas pessoas também construíram a nossa história, né? As pessoas que eu tive contato para trazer para cá foram pessoas que fizeram festas, eram donas de casa de swing, fizeram Réveillon gay, fizeram e aconteceu. E, mais recente, as pessoas que fazem eventos como o pessoal do Bem Probolê e tal. Bom, aqui só uma sugestão de leiturinha, né, que é um livro chamado Sufocação dos Azulejos, que traz muita história sobre o movimento LGBT, GLS, em São Luís. Inclusive ali, não sei se vai dar para ler, tem uma dedicatória a Ayrton Ferreira e Betinho, né, que são pessoas muito presentes no Observatório de Políticas Públicas LGBT aqui em São Luís. Tá? Quem tiver acesso, eu não achei o PDF, mas tem algumas páginas no Google. Bom, aí... Quem foi que real? Pedrita, lá no Jardim São Cristóvão, perto do Terminal de Integração. Certamente, né, ela se apresenta como a boate mais antiga de São Luís, desde 74. Não sei se aqui alguém chegou aí na Pedrita, eu não cheguei na Pedrita, infelizmente. Eu fui na Gatos e Sapatos, fez e acontecer, mas essa não foi. Ela fica, né, no São Cristóvão, ali perto do aeroporto. E aí, depois das pessoas que eu tive contato, eu consigo pensar algumas coisas. Eu não tive como averiguar isso também pela falta de dados, então fica um pouco difícil ter, como eu estava conversando logo mais embaixo, né? Nessa época a gente talvez não tinha muito registro. Nessa época, na verdade, as pessoas talvez iam para lá com medo de serem vistas acessando esses espaços. E isso não aconteceu só lá. Eu também tive a oportunidade de acessar umas pessoas em Fortaleza, porque eu também fiz um bate-bola com a galera de Fortaleza para saber como era essa cena noturna lá. E, inclusive, o point mais gay, mais LGBT lá de Fortaleza, em que a garotada de 15 anos iam, era um público que não tinha medo de ser visto na fila para entrar na boate. Então, isso é muito sério, né? Bom, anos 70. Anos 90, né? Até porque a atualização do livro vai dos anos 2000 até hoje.
E aí, daí a boate Extravagância para Marlene. Como eu sou novinha, eu não fui na Extravagância. Mas era lá que tinha pista giratória? Não, na agenda. Vixe, se entregou. Na agenda existia uma pista giratória. Mas, nesse livro Sufocação dos Azulejos, tem um parágrafo que fala que a galera que ia para a Extravagância, quando lotava e não tinha mais ninguém para pegar, eles desciam para Marlene. E aí, o bar da Marlene era um bar das Sapas. E eu cheguei nesse bar, eu não sei onde é que esse bar está hoje, se ele fechou, mas era legal. Era ali no começo da Vitoriana, perto dos 3 pescadores, né? Nunca fiz banheirão lá. Bom, aí, né, assim, de uma maneira geral, gente, pensa no trabalho que deu para montar isso aqui. De uma maneira geral, a gente tem Pedrita em 74, Casa de Swing em 2002. Eu entrevistei o Arraiz, inclusive, que tinha casa de swing, tem até hoje. A Boate Observatório 2003, Chemoá 2005. A Chemoá não era necessariamente LGBT, mas o que tinha de viado ali, metalúrgica, né? Balaio Bar, Candy, Sauna, Gatos e Sapatos, Dark House, e hoje a Queer Tabacaria. Tem mais uma série de coisas que eu não coloquei aqui naturalmente. Em primeiro, fala, Galmas. Eu tenho uma dúvida. Entre a Pedrita e a Casa de Swing não teve nada? Como é? Pedrita e Casa de Swing? Pedrita e a Casa Não. de Swing. Assim, como a Pedrita era mais antiga e pela escassez dos dados, né, de encontrar coisas, ficou uma lacuna. Mas ela durou, a Pedrita durou décadas. Fechou, acho que em 2019. Lá. Tem esses registros aqui da página Arquitetura Vista, diz o ano que encerrou. Foi recente, foi 2016 por aí. Entendi. Então, ela rolou. Foi na pandemia? Mas foi antes? Nesse intervalo houveram outras. O espaço fixo está embaixo. Várias outras que acabam não tendo registro. Toma, meu. Porque a polícia fechava logo no dia da inauguração. Que foram casas, a Pedrita foi fechada, acho que nos anos 80, né? O filho de um governador frequentava a Pedrita, então a polícia batia e fechava. E nesse intervalo foram surgindo várias boates que também fechavam, tiveram vidas curtas, né? Teve boate que funcionou somente uma noite. É muita coisa que precisa ainda de registro. Obrigado. Bom, então assim, bares sempre tiveram, né, esses locais que bom, não tem o que fazer, vai para um rolê hétero lá, se arranja e sai pegando todo mundo. Boa noite, criançada. Bom, né, então, ok, até aqui. E eu fechei aqui no Queer Tabacaria. Bom, lógico que tem mais coisas, né, mas aí, como toda pesquisa, a gente consegue dar conta de uma pequena amostra, né. E aqui tem uma observação, espaço prensa, eu não consegui achar data nenhuma de quando isso aqui aconteceu. Bada Marlene também não, a gente acha razão social acha o CNPJ, mas não acha a data de abertura. E o refúgio, eu lembro que quando a Marlene estava lotada, a gente caía no refúgio, porque era lá que acontecia. Bom, Casa de Swing São Cristóvão. A Casa de Swing de São Cristóvão, ela é de um conhecido meu, que é o Arraiz, que era o dono do Bar Balaio, que fechou por causa de, adivinha o que? Homofobia. Bom, e aí ele teve esse bate-volta com a casa de swing e casa de sexo, hoje ele tem lá no Fica Chica, lá no São Cristóvão, ele ficava meio que fecha e abre, né? Aqui foi um trechinho da entrevista com ele. Ele já tinha sauna, né? Inaugurou em janeiro de 2022 e ficou até 2008. Foi o pioneiro em sauna aqui no Maranhão, sauna gay. Fiquei esse período lá, daí fui pro balaio, voltei pra sauna, dei um tempo e aí criei um swing, mas é hétero, lá no São Cristóvão. Todas as outras que já tive eram gays, tudo GLS. E aí, gente, um salto tremendo, né? Porque de 2012 até 13, 14, 15, a gente também tem uma forte, um up, né? Até também, provavelmente, por conta da internet. Mas essa cena noturna, ela começa a ganhar
ganhar dia, ela começa a ganhar espaços maiores, né? Ela começa a ganhar visibilidade. Então a gente consegue ver também uma saída um tanto quanto da noite para o dia. Não só em relação às boates, acho que a gente até comentou um pouco sobre isso, né? Não lembro se foi com você, Luffy, mas a questão da boate ficar naquele formato, e hoje o público GLS quer um outro tipo de festa, quer uma festa mais aberta, quer um rolê com toda essa galera aí que vem, né? E aí eu trouxe bem pro rolê, que é são dois amigos, na verdade, eu tive acesso a eles, e a gente também fez uma espécie de bate-volta, né? Então eles, na verdade, eles fizeram um dos maiores o maior Réveillon GLS LGBT do país, né? E aí trouxeram a Pablo, trouxeram a Dani Bond. Esse ano vai ter Irmãs de Pau para quem gosta, tá? Eu adoro. E é isso, né? Bom, gente, quem quiser saber mais, vem Babado Forte, para não ficar também trazendo coisas demais, acho que deixar mais apimentado pro livro que vai sair no que tem. E eu acho que vai rolar eventinho aqui também, tá? Eu tomando a rede, estejam previamente convidados. E aí, esse sou eu, né? De gaiato no rolê, calma que eu não tô nua ali em cima, tem um tava certo. Mas esse sou eu, todas as coisas que eu fiz, o que eu faço, o meu rolê com o Trans Gallery, que é um projeto que começou no mestrado, né, que acabou se desdobrando para pensar a visibilidade trans travesti através do design, através do design gráfico, né, e ativismo. Não sei se eu vou dar conta, eu quase desisti dessa, mas é isso. Viva nós, viva a universidade, viva a população. Bom dia, sou a Andressa, sou a presidenta da Associação Baiana de Travestis Transsexuais. Eu também faço parte do Fórum Trans, que é o Fórum Nacional de Pessoas Trans Negras e Negros. E aqui a gente está nesse dia, né, que é um dia alusivo ao 29 de janeiro, comemorado em todo o Brasil, que foi um dia que as travestis invadiram Brasília para dizer que estavam resistindo e existindo. Então, através da campanha Travesti State, que foi lançada naquela época, a gente vem desde lá reafirmando o dia 29. Bom, só um trechinho. Eu também estou tentando fazer uma espécie de documentário, né, bem amador mesmo, só com o celular no sonho. E eu estive aqui nesse momento fazendo o registro da semana do mês de visibilidade trans travesti, né, que acontece em janeiro. E na oportunidade eu encontrei com a Andressa e com uma galera que estava por lá e fui fazendo, coletando alguns registros, né? Bom, o Trans Gallery eu tenho tentado levar isso, na verdade são ilustrações de corpos trans, tá? Desenhado por pessoas trans, e que eu estou tentando espalhar isso de uma forma bem ampla, né? Ele estampou o boletim, né, de violência letal contra a população trans travesti, foi levado para Brasília, para diversas pessoas, e isso é bem legal. Coisas que eu já fiz através dessa brincadeira de colar adesivos com corpos trans, né? Inclusive aqui são a Nebraska e a UAND aqui no Centro Vale. Aqui é um pouco do rolê lá que eu faço divulgando esses corpos, né? Mais coisas. Isso aqui, bom, são brindes, nada disso é comercializado, eu não tenho nenhum interesse em comercializar essas imagens, é só mesmo para divulgar. E é isso, gente. É só.